Ok, bem-vindos todos vocês à nossa segunda live. Uma live muito curta, mas também muito importante, né? Muito interessante, porque nós vamos conversar de uma dúvida bastante presente na cabeça de muitas pessoas envolvidas aí nas instalações, né? Já vi confusão disto que nós vamos conversar aqui em questões de concurso público, né? Não era uma dúvida que comprometesse a questão, mas você via que quem emitiu a questão estava precisando ouvir aqui o que nós vamos conversar, né? Um amigo meu mesmo me perguntou recentemente, né, para falar sobre normas regulamentadoras e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, né? Qual que é a diferença entre elas? Norma regulamentadora, também chamada de NR, né, com acrônimo NR, norma regulamentadora, é uma norma da ABNT, né? E norma regulamentadora é uma norma técnica, né? Qual que é a diferença, qual que é a semelhança entre elas? Então vamos conversar um pouco sobre isso, porque isso é importante a gente ter em mente a diferença, né? Primeira coisa que eu quero pontuar é que a palavra norma é uma palavra de uso geral, tá ok? Você pode empregá-la no seu linguajar, aonde que você sentir necessidade, né? E norma significa regras, né? Preceitos que significam regras, né? Um modelo a ser seguido, é um padrão. Tudo isso é norma. Então, o condomínio do edifício onde você mora pode emitir uma norma de uso da piscina, ou norma de uso da sauna, né? Ou do uso do salão de festa, normas, né? É uma palavra genérica que pode ser usado nesse sentido, né? No sentido que está no dicionário dele, né? No dicionário sem nenhuma questão. Ponto. O segundo assunto. No Estado brasileiro, através do Inmetro, ele designa a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A ABNT, como Foro Nacional de Normalização, ok? Como Foro Nacional de Normalização. Portanto, é a única entidade reconhecida pelo Estado brasileiro com capacidade para emitir normas técnicas em âmbito nacional, ok? Em âmbito nacional, a BNT. A BNT é uma sociedade civil criada em 1940, mas é uma sociedade civil, tá? Mas reconhece, o Estado brasileiro reconhece a BNT como capacitada para essa tarefa de emitir, né, normas para vigência no Estado brasileiro, tá ok? Ótimo, isso é importante. Veja só, a ABNT, por ser uma sociedade civil, ela não tem força na sua origem de qualificar as normas como obrigatórias, tá ok? As normas da ABNT, na sua origem, por ser uma sociedade civil, ela é voluntária. Ela é voluntária, tá ok? Outros países, outra situação. Nós temos países onde existe organismo regulamentador, né, e são normas aí que são normas técnicas que têm de ser seguidas. No Brasil, não. No Brasil, não. Não tem essa qualidade em sua origem. Ponto. Apesar de não ter essa qualidade na sua origem, claro que o legislador pode, nas leis emitidas e aprovadas, conforme os trâmites previstos em lei, pode sim, o quê? Dar poder, né? Dar obrigatoriedade das normas técnicas. E a gente tem isso na legislação brasileira, né? No Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8078 de 11 de setembro de 1990. No seu artigo 39, inciso 8º, inciso 8, ele fala que é prática abusiva colocar produtos e serviços em desacordo com a norma da BNT. Ora, se é abusivo colocar produtos e serviços que não atendam às normas da BNT, é claro que as normas da ABNT, por força da lei, do Código de Defesa do Consumidor, passa a ser obrigatória, né? Ok?
Código de Defesa do Consumidor está lá escrito, mas a lei, para ter efetiva produção efetiva, né, nas nossas relações, tem que estar escrito, claro, e tem de ser acionada, né? E eu confesso que é um elo muito frágil o consumidor, procurar saber da norma técnica, se o produto está de acordo com a norma técnica, né? É uma questão cultural nossa, há uma dificuldade aí, um distanciamento, mas está lá na lei, tá? Ponto. Outro assunto, agora vou colocar outro assunto. A Lei 6514, de 22 de dezembro de 1977, alterou a CLT nos capítulos de Segurança e Medicina do Trabalho, e lá no artigo 200 dessa lei, da Lei 6514, ela delegou ao Ministério do Trabalho o quê? A missão de regulamentar os assuntos de segurança e medicina do trabalho. Nós estamos falando em 77, Ministério do Trabalho, agora ele foi delegado a missão de regulamentar os assuntos da segurança e medicina do trabalho. Ano seguinte, quer dizer, em 78, exatamente a 8 de junho de 78, através da portaria 3214, o Ministério do Trabalho aprova e publica então 28 documentos. Documentos quais? Regulamentadores, conforme está previsto no artigo 200 da Lei 6514. E esses documentos regulamentadores, Ministério do Trabalho, Ministro do Trabalho, resolveu batizá-los, resolveu chamá-los de norma regulamentadora. Norma regulamentadora, e já anuncia o acrônimo NR, para facilitar as indicações. Então, norma regulamentadora é um nome que o Ministério do Trabalho, no uso das suas atribuições legais, de próprio ofício, resolveu batizar os documentos regulamentadores previstos no artigo 200 da Lei 6514. Se o ministro do Trabalho resolvesse chamar de documento regulamentador 01, documento regulamentador 02, o termo norma regulamentadora simplesmente não existiria entre nós. Ou outro nome qualquer, né? Outro nome qualquer. Por exemplo, regulamento SMT, Segurança e Medicina do Trabalho, regulamento SMT 01, regulamento SMT 02, regulamento SMT 03, e o termo norma regulamentadora simplesmente não existiria nas nossas relações de hoje. Então, norma regulamentadora NR do Ministério do Trabalho é um nome que o Ministério do Trabalho adotou para os seus documentos regulamentadores. Falei alguma coisa aqui de ABNT? Não, não tem nada a ver com a ABNT. É um órgão governamental emitindo documentos por força de lei na regulamentação da esfera de sua atuação. Ok? Ponto. Dentro da norma regulamentadora, nos moldes similares que nós encontramos no Código de Defesa do Consumidor, dentro da norma regulamentadora número 10, diz de forma explícita que a gente tem que observar as normas técnicas vigentes no Brasil, né, nacionais. Então, novamente, aqui nós temos um documento legal, um documento de lei, atribuindo uma obrigatoriedade para as normas técnicas emitidas para a BNT, tá? Obrigatoriedade é na observância, tá? Porque a norma técnica ela nunca é fechada, ela tem várias formas de atuação. Mas o fato é o seguinte, a gente não seguindo as normas técnicas em nossos projetos, em nossos relatórios, em nossa abordagem, nós estamos não atendendo um quesito legal que se encontra nas normas regulamentadoras e claro que as consequências de não observância serão naturalmente aplicáveis, né? Serão naturalmente aplicáveis. Nós técnicos, engenheiros, por força da nossa atividade, por força das nossas pesquisas,
o fósforo do nosso dia a dia. Quando houve norma, já lembra a BNT, né? Primeira norma já é a BNT. Se alguém vira e fala assim, e aí, amanhã é aniversário da norma. Aí o cara, o que tem a BNT? O que tem a BNT? Todo engenheiro e técnico, quando ouve norma, logo vê a BNT. Não tem problema, justificável essa ligação. Mas claro que a gente precisa ter cuidado nesses conceitos, nessas origens de documento, porque isso é muito importante. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está em campo, decidindo na hora do que fazer e não fazer, decidindo por um fornecimento, analisando a proposta de fornecimento, emitindo um documento para balizar o seu contrato com terceiros. A gente precisa ter isso em mente e precisa estar bem claro em nossa mente, tá ok? A BNT, norma brasileira, normas técnicas brasileiras. A BNT, sociedade civil, e não existe a obrigatoriedade na sua origem, ok? É uma adoção voluntária em sua origem. Norma regulamentadora, as NRs do Ministério do Trabalho, elas nascem, elas são publicadas, amparadas por uma lei. Então, portanto, herda as qualidades de lei. É aquela coisa, norma regulamentadora. É o manda quem pode, obedece quem precisa e tem juízo. Né? Ok? Estamos acertados com isso? Tá? Ficou claro? Se ficar alguma dúvida, por favor, mande a sua mensagem, coloque a sua dúvida aqui. Terei prazer em esclarecer. Muito obrigado, um grande abraço.